que o TSE criou uma portaria. Olha só que maravilha. Imagine o que virá a seguir do que eu vou dizer. O TSE criou uma portaria hoje, criou um órgão por portaria para acompanhar riscos associados ao uso de inteligência artificial. Não é ótimo? Nas campanhas. Também vai monitorar a desinformação relacionada às eleições. Esse conselhão será composto por especialistas de áreas consideradas estratégicas e vai assessorar o presidente da corte, o Nunes Marques. De acordo com essa portaria que saiu hoje, o grupo deve realizar estudos para fortalecer a integridade das informações sobre o processo eleitoral, além de acompanhar a desinformação relacionada ao pleito e o uso indevido de inteligência artificial. Os membros desse grupo, desse Convescote, não serão remunerados e ainda vão ser definidos por Nunes Marques. O grupo deve se reunir pelo menos uma vez por mês a partir de agosto e vai ficar reunido até dezembro de 2026. Olha, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se o Nunes Marques não tem memória, é ingênuo ou tá com uma estratégia aqui de se blindar com esse grupo. Porque pode ser dessas três coisas. Na minha cabeça, uma dessas três coisas. Não tem memória porque a gente teve, lembrou? O grupo que foi feito quando o Moraes era o presidente do TSE e esse grupo serviu para ir para cima de quem publicava coisas nas redes sociais e até mesmo para cima da imprensa, com agência de checagem, aquela turma. Não sei, então, portanto, se é um problema de memória, porque isso pode dar errado, claro. 2, não sei se ele está tentando se blindar, é outra possibilidade, porque se blindar significa, vou fazer esse grupo para dar uma satisfação social e ninguém me perturbar, porque estão cobrando o Nunes Marques e a gente sabe disso, né? O STF está cobrando o Nunes Marques. Ou se há uma ingenuidade de crer que um grupo com uma boa intenção no Brasil termine com uma boa intenção também, né, Mota? Pelo menos é um conselho de especialistas não remunerados, não é isso? Vamos ver, né? Vamos ver. O que é? Eu vou insistir num aspecto disso que não é o que geralmente se discute, né? A inteligência artificial está mudando o mundo. Está aqui o nosso companheiro Bruno, que incorporou a inteligência artificial em uma série de tarefas. Eu estou começando a fazer isso também, mas o Estado brasileiro só se preocupa com o uso de inteligência artificial para gerar imagens em campanhas eleitorais. É uma obsessão. O Estado brasileiro não vai permitir que a inteligência artificial afete a pujança da nossa democracia. Mas isso é uma gota no oceano de possibilidades que a inteligência artificial traz para a gente. A revolução que a inteligência artificial pode proporcionar em áreas como, por exemplo, atendimento de serviços de saúde, de ensino, uma série de coisas que nós poderíamos usar a inteligência artificial para otimizar o funcionamento do Estado brasileiro, né? Para reduzir custos, para melhorar os serviços ao cidadão. Tudo isso está sendo ignorado porque o Estado brasileiro é obcecado com o uso de inteligência artificial nas eleições, né? Como se o eleitor brasileiro fosse mudar a sua forma de pensar, abandonar as suas ideias, porque ele viu um filme com o rosto de alguém dizendo alguma coisa, e aí a democracia brasileira está gravemente ameaçada por causa disso. Pois é, esse pensamento realmente ele é extremamente raso. Parece que grande parte dessas pessoas hoje que controlam isso, sabe-se lá quem vai criar quem vai participar desse órgão, né?
realmente tem esse pensamento muito limitante com relação a isso. Eu percebo como nós estamos atrás de absolutamente tudo, né? Como você próprio fala, eles acham que a inteligência artificial ainda é um mero chat onde você pergunta onde eu devo comer hoje, e ele te responde, simples assim. Hoje nós vimos mais duas importantes notícias, tanto da Química 3 na China e do novo modelo da OpenAI, que também saíram do ambiente controlado e se transformaram aí, supostamente, estão anunciando, em ataques hackers, portanto, um risco maior que precisa ser olhado a fundo. E a gente tem um TSE que acha que realmente é fazer videozinho para criar meras desinformações, que sabe-se lá o que significa desinformações, né? Uma série de coisas aí que, de maneira subjetiva, acabam chegando na casa das pessoas e muitas pessoas incorporando isso e achando que é normal. Portanto, eu acho que eu vejo um link muito claro dessa notícia com a outra que nós estamos falando. Essa criação desse estado policialesco em que as pessoas são convencidas a achar que as pessoas que lá estão, que comandam esses órgãos, são pessoas quase que semidivinas, que têm uma capacidade imensa de proteger a população. E muitos entregam as suas vidas justamente na mão dessas pessoas. Exatamente. E mais uma vez a gente está trocando aqui a punição pelo monitoramento, ou seja, nós estamos trocando o Estado de direito por um Estado policialesco. É isso. Será que as pessoas não entendem que a gente está abrindo mão do Estado de direito? Quando você passa a monitorar tudo, quando você passa a querer prevenir que o crime exista, então não precisa de lei. Claro. Você sabe que é uma coisa interessante que as pessoas não pensam, né? Quando você tem, por exemplo, a lei, tá lá, artigo 121, não é? Homicídio 121. Acho que é 121. Sou ruim de número de artigo. Mas tá lá, cometeu homicídio, pena tal. Se a intenção do Estado de Direito fosse evitar o crime, não tinha por que ter o crime previsto em lei. Você concorda? Se a existência de uma lei tornasse inexistente o crime, a lei seria inútil. Então, se há a lei, se você faz uma lei, é porque você está concebendo a possibilidade de que o crime vai existir. É a realidade, não precisa nem a possibilidade. Você tem certeza de que haverá o crime, senão não tinha por que ter lei. A existência da lei, portanto, pressupõe a existência do crime e a punição posterior. Nós estamos num momento em que nós estamos abrindo mão das leis, abrindo mão, portanto, do Estado de Direito, abrindo mão da punição para monitorar todo mundo e querer evitar a existência da possibilidade de que alguém cometa o crime. É nesse lugar que a gente está. Isso não é democracia, isso não é Estado de Direito, não funciona assim nenhum dos dois, nem Estado de Direito nem democracia. Não funciona assim. Estado em que você monitora e evita a existência de um ilícito ou de um crime, eu não conheço outro regime onde assim seja que não sejam tiranias. Não conheço. Em que a vontade de um é lei. E aí ninguém faz nada porque está todo mundo com medo. Se você for para a Coreia do Norte, é isso daí. A lei está lá, mas pouco importa a lei, porque todo mundo tem medo de violar a lei, porque será punido pelo líder supremo lá da Coreia do Norte. Assim é em outros regimes totalitários. Eu me lembro que tem uma biografia até da Segunda Guerra Mundial em que se diz isso sobre a Alemanha, do Adolfo, né? E lá eles diziam isso, que a vontade ou a palavra do líder era tão forte que eles pressupunham o que ele ia querer dizer, ou eles pressupunham qual era o desejo dele e cumpriam como se lei fosse. Não precisava de lei. Era essa a visão de quem estava no entorno dele. É isso que me soa quando a gente passa a pensar em monitorar e não mais em punir. Abrimos mão do Estado democrático de direito. E se me permite mais uma referência bibliográfica aqui... José, desculpa, é o nosso espectador. Tem um livro que eu tô lendo. E hoje a gente vem em dose dupla, porque a gente vai no final do programa. Tem um quadro exato. E não é esse que eu vou falar, mas de qualquer maneira fica esse também. É escrito por um psiquiatra que chama Lyle Roster. Eu não sei se vocês conhecem, chama A Mente Esquerdista.
E ele leva por um ponto, do ponto do estudo da cabeça do ser humano. E ele, na conclusão dele, é que vale muito a pena, que essa é uma visão de mundo patológica, realmente, que é justamente o que você está falando. A visão da esquerda, ela permite que o Estado cresça de uma maneira tão absurda que ele se permite ser um eterno adulto infantilizado ao entregar as suas vidas nas mãos de terceiros. E esses terceiros é toda essa burocracia. Então ele fala muito claro sobre essa dependência patológica que as pessoas aceitam do Estado, em muitos casos gostam, através dessas leis invasivas. E o foco de tudo isso, Marcília, é que basicamente isso vai contra a natureza humana. A natureza humana de ter as suas próprias ações, as suas próprias convicções e saber viver em uma cooperação que é a sociedade. Mas quando você abre mão das ações individuais e das liberdades individuais para que você entregue nas mãos de terceiros, que são os burocratas que te comandam, é uma visão extremamente patológica na cabeça desse psiquiatra. É extremamente interessante o livro. E tem essa coisa paternal mesmo, né? Que a gente está falando, é bem infantilizada. Você falou infantilizada. Sim, adultos infantilizados. E a gente pode fazer o paralelo com o paternal, porque é sempre isso. É o grande irmão, o grande pai, é o pai disso, o pai daqui. Sempre tem essa visão familiar, numa família, claro, disfuncional, em que só a vontade de um existe, quando essas referências a monitoramento aparecem. Isso. É a vontade do rei, né? Se você é o rei, ou é da família do rei, ou é amigo do rei, você pode tudo, né? Se não... Eu me lembro, só Mota, vou te passar, mas eu me lembro, por exemplo, que eu vi um documentário sobre Cuba e aparecia ali, era muito curioso, porque o lugar dos consulados, dos Sim. parceiros... Eu estive lá 2 vezes, é o único lugar... Era o melhor lugar do país. A embaixada da Rússia é gigantesca, a embaixada não sei o que e tal. E é na mesma rua. Mesma rua. E o resto, lixo. É isso. Eu queria ler mais uma mensagem aqui, olha que bacana, eu até fiquei emocionado aqui, uma mensagem aqui do nosso espectador, o Maratá, ele está dizendo aqui: obrigado, Mota. Estou aqui em casa com uma galera de meninos entre 13 e 16 anos. Que legal. Junto com meu filho. Todos fizeram questão de agradecer a vocês pelo programa e principalmente pelo trabalho em defesa da liberdade contra a censura. São adolescentes que estudam, jogam, têm seus amigos, são bons filhos e estão apenas vivendo a idade deles. Não são delinquentes, não são criminosos e não podem ser tratados como se fossem. É muito bacana ver esses meninos acompanhando o programa, entendendo o que está acontecendo e fazendo questão de deixar esse agradecimento. Obrigado a todos vocês, podem ter certeza, tem uma nova geração de olho acompanhando e entendendo a importância de lutar contra a censura. Olha, eu me emocionei aqui, viu? Acho que eu já ganhei o final de semana aqui.